Muito bom estar mais uma vez com os irmãos para estudarmos a palavra do Senhor. Semana passada nós vimos Deus conduzindo o processo para que o pecado fosse tratado em Israel. Nós estudamos nas últimas semanas o motivo do fracasso de Israel diante da cidade de Ai, uma cidade pequena com 12 mil habitantes, mas Israel perdeu a primeira investida, a primeira batalha, porque havia pecado em Israel, havia pecado no povo. Acã havia cometido um delito, desobedecido à ordem expressa de Deus. O povo havia sido todo ele condenado por causa do pecado de um só homem. Deus agora se afastou de Israel. Ele foi bem claro que enquanto Israel não tratasse o pecado de Acã, ele não seria novamente com o povo. Deu as diretrizes sobre como Josué deveria conduzir o processo. Josué foi fazendo uma sabatina, foi excluindo algumas pessoas, e até que ele chegou em Acã, e Acã confessa o seu pecado. Nós vimos semana passada que dificilmente Acã faria isso, dificilmente ele confessaria o seu pecado. Ele foi colocado contra a parede, confessa, e ele e toda a sua família perecem, e dessa forma o mal estava extirpado do povo. É muito interessante que agora Israel vai novamente marchar contra a cidade de Ai. Dessa vez vai ser diferente. Nós vamos ver que, dessa vez, esses 30 versículos do capítulo 8, de 1 a 29, vão nos mostrar que, desta vez, o povo vai conseguir a vitória contra aquela cidade pequena, que foi a cidade de Ai. Eu quero, e a minha oração, é que nesta noite possamos realmente estar com o nosso coração aberto, porque eu mandei para vocês, e eu tenho mandado sempre os avisos das celebrações da igreja, e eu falei para vocês que a caminhada de Israel é a nossa caminhada. Se você quer ter um panorama, um vislumbre do que é a caminhada cristã, olhe para Israel do Antigo Testamento. Há muito de nós ali. E agora, Deus, ele vai ordenar para Josué, veja só o versículo 1 comigo. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime, leve todo o exército com você, avance contra Ai. Eu entreguei em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Meus irmãos, uma das coisas que acontecem em grande escala na nossa vida são derrotas. Infelizmente, nós experimentamos derrotas na nossa vida. Existem pessoas que têm sido derrotadas pelo dinheiro, outras têm sido derrotadas pelas questões da imoralidade, outras têm sido derrotadas pelo seu próprio temperamento, outros têm sido derrotados pelo desânimo, pela apatia, que toma conta mesmo se não tratarmos. Israel foi derrotado por causa da desobediência. A primeira derrota de Israel foi por conta da desobediência de um homem que contagiou toda a nação. Mas agora, depois que a questão foi tratada, Deus vai dar uma segunda oportunidade para Israel. É o que Deus faz conosco o tempo todo. William MacDonald, um grande escritor cristão, ele disse o seguinte: a vida cristã, na verdade, é uma série de recomeços. O tempo todo nós estamos recomeçando com Deus. O tempo todo nós estamos recebendo novas oportunidades de Deus. Nós erramos, falhamos, sucumbimos diante de uma situação, nos colocamos diante de Deus, e como Deus fez com Josué, agora Deus faz conosco também. Deus nos coloca diante de uma nova situação. Quantas oportunidades Deus tem nos dado
para que possamos corrigir determinadas áreas da nossa vida. Então, se você realmente olhar para Israel e olhar para você mesmo, você perceberá a similaridade das situações. O tempo todo nós estamos diante das novas oportunidades que Deus nos dá. E agora Deus está dando uma nova oportunidade para Israel. Israel subiria novamente contra os habitantes de Ai. Só que dessa vez seria diferente. Depois que o pecado foi tratado, depois que o pecado havia sido conduzido, todo o processo, Josué havia conduzido todo o processo para que o pecado fosse tratado, a disciplina foi aplicada, Deus agora estaria na frente, e é interessante que quem dá as coordenadas é Deus, e Ele vai dar toda a estratégia para Josué, sobre como Josué deveria proceder dessa vez. Talvez Josué tenha cometido esse pecado a primeira vez, ele não consultou a Deus, ele não perguntou para Deus como fazer em relação a Ai. Talvez, aqui eu estou levantando uma hipótese, uma questão puramente hipotética, não é? Talvez, Josué viu a grande vitória que haviam tido em Jericó, e pode ser que ele tenha sido vitimado por uma autoconfiança. Por que vitimado? Porque autoconfiança é perigoso. Cuidado com autoconfiança. Cuidado com essa questão de independência que muitas vezes nós vamos adquirindo. É muito perigoso. Então, Josué, nesse momento, quando vai guerrear contra Ai, ele não pergunta para Deus como fazer. Leia o texto, você não vai ver Josué. Porque eu fico imaginando, irmãos, e aqui eu vou falar algo para você que é apenas uma dedução minha, eu fico imaginando que se Josué tivesse consultado a Deus antes de subir contra Ai, o Senhor teria falado para Josué: olha, Josué, vocês não vão vencer Ai. Por quê, Senhor? Porque há pecado no meio de Israel. Mas Josué se lembrou de consultar o Senhor somente depois da derrota, somente depois de ter subido contra a cidade, somente depois de ter perdido 36 soldados, somente depois disso que Josué vai se prostrar diante de Deus e fica prostrado até a tarde. Mas antes disso ele não faz isso. E o resultado foi trágico, foi catastrófico. Eles perderam de forma vexatória, saíram correndo dos habitantes de Ai. Agora vai ser diferente. Deus agora vai dar as coordenadas. E no versículo 1, aqui no versículo de número 2, o Senhor, 1 e 2, o Senhor vai falar: não tenha medo, não te desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Agora, olha só, você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. Desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Aí Deus fala como? Prepare uma emboscada atrás da cidade. Você vai fazer o seguinte, Josué, você vai colocar alguns soldados atrás da cidade. Atrás. Josué então fez isso. A Bíblia diz que ele colocou 5.000 soldados entre a cidade de Ai e Betel. 5.000. Ele coloca esses soldados atrás da cidade de Ai. E é interessante também, uma coisa que nós não podemos desprezar no texto bíblico, lá no versículo 3 do capítulo 8, daqui a pouco nós vamos esmiuçar isso para os irmãos, é que desta vez, na primeira ida, na primeira investida, lá no capítulo 7, Josué subiu contra Ai com 3.000 soldados. Agora, ele vai subir com 30.000. 30.000. Interessante isso, não é? Sabe qual é um dos grandes erros que nós cometemos? É subestimar o diabo. Muitas vezes nós subestimamos a capacidade que o diabo tem de enganar. Achamos que estamos por cima, achamos que estamos no controle, e depois descobrimos que não estamos no controle coisa nenhuma. Agora Josué vai subir com 30.000 soldados. Ele pega 5.000 e coloca atrás da cidade. Ele passa a noite no arraial, ele, prudente, ele revista todos os seus soldados, coloca os seus soldados em ordem de batalha, e ele diz o seguinte: olha, vocês vão ficar atrás da cidade. Eu e os que estiverem comigo, nós vamos investir contra a cidade novamente,
os soldados de Ai vão sair atrás de nós, nós vamos agir como se estivéssemos atemorizados, totalmente atemorizados, vamos fugir deles, levá-los para campo aberto, para uma distância considerável da cidade, porque eles vão pensar, eles estão fugindo de diante de nós como da primeira vez. E quando estivermos a uma distância considerável, vocês vão entrar na cidade e vão destruir todos. Como Jericó, da mesma maneira. A diferença é que agora eles poderiam pegar os despojos, mas no que tange ao juízo, seria a mesma coisa. E assim foi feito. Josué colocou a oeste de Ai 5.000 homens, 5.000 soldados treinados, preparados, e foi com os que estavam com ele para diante da cidade e se deixaram perseguir. O texto bíblico vai falar sobre isso. Quando os homens, os soldados de Ai, viram que o povo de Israel, os soldados, estavam investindo contra eles, saíram para a batalha e Josué com os seus soldados retrocedem e começam a fugir. Uma estratégia militar. Quando eles estavam já a uma distância considerável, a Bíblia diz que os que estavam então na retaguarda, eles invadem a cidade e eles matam a todos, queimam a cidade a fogo. E quando os homens de Ai olham e percebem a fumaça subindo, eles são surpreendidos agora pelo povo de Israel, que se volta contra eles, e por aqueles que estavam na cidade de Ai, que também vêm contra eles. Eles ficaram encurralados. E num só dia, diz o texto bíblico, você pode fazer a leitura minuciosamente, num só dia morreram 12.000 homens e mulheres, por conta dessa estratégia militar. O rei de Ai é capturado, ele não é morto de imediato, ele é capturado, levado diante de Josué, Josué manda enforcá-lo numa árvore, ele é enforcado, e depois, à tarde, ele é tirado da árvore, e eles levantam sobre ele um grande montão de pedras, que, segundo o texto bíblico, o autor diz que estava lá até o dia de hoje. É óbvio que isso em relação à época do autor. O povo então se apossa dos despojos e é decretada a vitória de Israel contra Ai. Agora, quem foi o grande responsável foi o Senhor. Ele deu as coordenadas. Obviamente que Deus deu as coordenadas para que o povo não cometesse possivelmente o erro da primeira vez, de irem a seu bel prazer. E se vencessem do jeito que eles estavam tão cheios de si mesmos, se vencessem aquela batalha, provavelmente eles não dariam glória a Deus, achariam que conseguiram vencer por eles mesmos. É mais ou menos o que aconteceu quando Gideão foi chamado para combater os midianitas. Deus foi fazendo uma peneirada e foi tirando soldado, foi tirando soldado, foi tirando soldado, foi tirando soldado. O próprio Deus disse, tem muito soldado aí, não é? E eu quero que eles voltem, porque senão vocês vão achar que quem venceu foi vocês. E ficou apenas 300. E com 300 ele consegue vencer a batalha. Então Deus é assim. Deus deu as coordenadas, Deus disse como fazer, porque a vitória seria do Senhor, não do povo. Deus queria mostrar o seguinte, vocês só vão vencer porque eu estou com vocês. Porque se eu não estiver com vocês, vai acontecer o que aconteceu da primeira vez. Então isso é muito interessante. Essa história é linda, uma história maravilhosa, é uma história de um recomeço, a história de uma nova chance, a história de alguém que aprendeu com seus erros. Irmãos, nós temos que aprender com os nossos erros, sabia disso? Se tem uma coisa que nós temos que fazer é aprender com os erros. Os erros, escute o que eu vou dizer para vocês. Não estava no script, não, mas eu vou falar. Os erros são grandes professores que nós temos. Sábio é aquele, sábia é aquela que aprende com os seus erros, que reconhece e que tenta de novo.
Dizem que Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, ele tentou fazer esse processo 1000 vezes. 1000 vezes. Dá para imaginar o que é isso? Aí um repórter perguntou para ele: o senhor não desanimou diante de tantos fracassos? Ele disse assim: eu não fracassei. Eu inventei a lâmpada. Mas ela foi um processo de 1000 passos. Então, uma coisa que de cara eu aprendo nesse texto como um todo, é que nós precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos olhar para trás, ver onde erramos. Isso vale para qualquer área da vida. Isso vale para todas as áreas da vida. Todas. Profissional, sentimental, matrimonial, espiritual, relacional, qualquer que seja a área da vida, nós podemos aprender com os nossos erros, se tivermos sabedoria. Porque existem aqueles que não reconhecem de jeito nenhum. Existem aqueles que erram e não aprendem com os seus erros. Mas existem aqueles que aprendem. E a próxima vez vai ser diferente. A próxima vez eu não cometo esse deslize. A próxima vez eu não falo isso. A próxima vez eu não me comporto dessa maneira. Se tem uma coisa boa nessa vida, é aprender com os erros da gente. E foi o que aconteceu com Josué, foi o que aconteceu com aquele exército, foi o que aconteceu com o povo de Israel. Aprenderam com os erros. Você tem aprendido com os seus erros, irmão? Os seus erros têm te ensinado alguma coisa? Você tem realmente tido a humildade de reconhecer que o responsável pelo fracasso não foi outro a não ser você mesmo? Pois bem, de posse desse texto, eu queria compartilhar com você algumas lições que eu pude aprender aqui. A primeira lição que eu aprendi aqui está lá nos versículos 25 e 26 do capítulo 7 e no versículo 1 do capítulo 8. Veja só o primeiro versículo, 7, 25 e 26. Pode colocar para nós, por favor, Sabrina. 7, 25 e 26 diz assim, lá no capítulo 7, e disse Josué, porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 7, 25 e 26 mostra o pecado sendo tratado. Agora olha o que diz o capítulo 8, versículo 1. Então disse o Senhor a Josué, não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Olha que coisa interessante, eu aprendi isso aí. Só obteremos vitórias reais se tratarmos o pecado na nossa vida. Se tem uma coisa que traz derrota para a gente, são pecados. Pecados não tratados. Pecados que você não confessa. Pecados que você deixa estacionarem na sua vida. Pecados que você deixa se alojarem na sua vida. Enquanto você não trata o pecado na sua vida, você não experimentará uma vitória real da parte do Senhor. Enquanto Israel não tratou, e o Senhor disse para Josué no capítulo 7, não serei mais convosco, enquanto não tratardes, não retirardes o anátema no meio de vós. Se tem algo que impede, se eu posso dizer assim, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Se algo que impede, que impossibilita o caminhar de Deus conosco, é o pecado. Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Pecado impede vitória na vida do crente. Impede. É por isso que você tem visto hoje, e aqui eu vou falar para você de forma muito ampla, você tem visto hoje o povo de Deus na terra, um povo derrotado. Perdemos a força, irmãos, perdemos. Compare a igreja de hoje
com a igreja do passado. Compare a igreja, compare o cristianismo hoje com o cristianismo primitivo, com o cristianismo dos primeiros séculos. E veja quem realmente é vencedor e quem é perdedor nessa história. A igreja hoje é uma igreja que tem experimentado derrotas. E sabe por quê? Porque o pecado tem adentrado na vida da igreja. Existe uma coisa nociva, terrível, que tem acontecido hoje no seio da cristandade, que é o quê? A romantização do pecado. Hoje o pecado está se tornando uma coisa romântica. Entende? Hoje fala-se pouco de pecado nas igrejas. Por quê? Porque os pregadores têm medo de falar de pecado na igreja e o povo ir embora. Tem medo de falar de pecado na igreja e no final do culto a diretoria chamar e dispensá-lo e ele ficar sem trabalho. Tem medo de falar de pecado na igreja porque pecado afugenta as pessoas. Quem é que quer ir para uma igreja, escutar que é pecador e que precisa mudar de vida? As pessoas hoje não querem isso. As pessoas hoje querem o quê? Elas querem algo que faça com que elas sejam mais do que elas são, ou algo que infle os seus egos. A igreja de hoje é uma igreja, essa palavrinha não existe, eu inventei. A igreja de hoje é uma igreja que edifica e não edifica. O que é edificar? Enaltecer o ego. O povo hoje quer pregadores, líderes que passam a mão na cabeça, que façam promessas extraordinárias. O povo hoje quer ouvir mensagens do tipo, você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. Então, com isso, o pecado ele está sendo romantizado. Lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, fala uma coisa muito interessante. Isaías diz assim, ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem do doce azedo e do azedo doce. Está lá em Isaías 5:20, e é o que tem acontecido hoje. Observe que hoje, o anormal, o inaceitável, aquilo que realmente era visto como algo extremamente mal e perverso, hoje tem tido o quê? A aceitação e os aplausos da mídia e, por que não dizer, das igrejas. Então nós temos que ter cuidado com essa romantização. O pecado está sendo muito glamourizado, está virando glamour. Está ficando romântico. Entende? Então hoje, exigir santidade, posicionamento, postura, abandono do pecado, isso é ultrapassado, não se prega isso mais, não se fala isso mais, isso é bobagem, isso aí é coisa que você tem que deixar para trás, os tempos são outros, a igreja tem que se adaptar a essa nova cultura reinante. Então nós temos que entender que a mensagem tem que mudar, senão nós vamos perder as pessoas. Meus amados irmãos, perdoe o meu radicalismo, mas se tiver que perder, que percamos. Se tiver que perdermos pessoas porque não concordamos com o pecado, que percamos. Que as pessoas nos deixem. Porque o nosso compromisso é abrir a boca e falar a verdade. E mostrar para o pecador que ele tem que se arrepender e que ele tem que mudar de vida. Ah, isso ofende, isso é muito duro, não se pode pregar isso. Meu querido irmão, as pessoas ofendem a Deus o tempo todo. Deixe que elas se ofendam um pouquinho. Então observe que, infelizmente, é o que nós temos visto hoje. Essa romantização do pecado, o pecado sorrateiramente, ele tem entrado na igreja. Ele tem entrado. O que aconteceu com o romanismo, na época de Constantino, porque quando o imperador Constantino, ele sobe ao trono de Roma, ele vence a batalha contra o imperador Maxêncio, no ano 314 depois de Cristo, e ele vence e atribui a vitória dele ao cristianismo, porque diz a história que ele viu um sinal no céu, quando ele foi travar essa batalha, um sinal de uma cruz.
Não se sabe se ele viu, não se sabe se ele sonhou, mas diz que no sonho ou na visão que ele teve, estava escrito uma frase em latim que significa: com este sinal vencerás. Ele mandou pintar a cruz nos escudos dos soldados e, curiosamente, venceu a batalha. Se tornou imperador de Roma. E aí ele olhou para o cristianismo com simpatia e tornou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. É aí que surge, é nesse contexto que a igreja se torna romana. Aí que surge o catolicismo romano. É nesse contexto. Quando a igreja se torna oficial, a igreja se torna a igreja oficial do Império Romano. Ok? Uma das grandes dificuldades que aconteceu nesse período foi o adentrar, não é? Muitos pagãos não se converteram, mas tornaram-se simpatizantes da igreja. Aí eles começaram a adentrar a igreja, queriam se tornar cristãos, queriam participar das celebrações cristãs, mas como eram pagãos, adoravam o sol, adoravam Saturno, adoravam a lua, adoravam os deuses gregos. Eles começaram então a dar a esses deuses, a essas divindades, nomes cristãos. Aí começaram a colocar nesses deuses nomes de mártires cristãos. E eles foram sendo aceitos. É aí que começa grandes desvios dentro da fé cristã. Quando a igreja vai aceitando o adentrar daquilo que não é comum, sabe? Porque existe uma grande diferença entre o que é sagrado e o que é profano, mas hoje não. Hoje existe, dentro da igreja cristã, uma mistura de sagrado com profano, de profano com sagrado. É aí que a igreja se enfraquece. E é aí que a igreja perde. Então eu quero, usando essa palavra, convidar a nossa igreja, convidar os irmãos, para que sejamos irredutíveis na nossa proposta. Que realmente tenhamos o compromisso com Deus, em primeiro lugar, e não com as pessoas. Porque quem acrescenta vidas à igreja é Deus, a partir do momento em que nós temos compromisso com Ele. Agora, se nós começarmos a nos preocupar demais com números e com pessoas e querer encher esses bancos de gente, e por conta disso, abdicarmos da proposta principal da igreja, que é pregar a palavra de Deus, irmãos, vamos ser derrotados. Vamos perder e perder feio. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é essa, que nós acabamos de ver. Só obteremos vitórias reais se tratarmos o pecado em nossa vida. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Segunda lição que eu aprendi: não subestimemos Satanás. Preste atenção, irmãos, nunca o venceremos com pouco. Veja só, capítulo 7, versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Agora olha o capítulo 8, versículo 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 dessa vez. Um dos grandes problemas da igreja hoje é subestimar o diabo. Você não derrota o diabo com pouco, gente. Você derrota o diabo com muito. Muita oração, muita familiaridade com a palavra de Deus, muito compromisso com Deus. Você conhece a história dos 2 demônios que estavam andando na rua? Um demônio estava andando na rua, todo machucado, todo arrebentado, todo sujo, maltrapilho, e encontrou com outro demônio todo internado, cabelinho lisinho, penteado, maravilhoso, bem vestido, uma coisa bacana. E aí eles encontraram na rua. E aí aquele demônio engomadinho, bonitão, perguntou para o demônio maltrapilho assim: rapaz, o que é isso? O que fizeram com você, rapaz? Ele disse assim: nem me fala, rapaz. Eu estava ali naquela igreja, tentando destruir aquela igreja, mas, rapaz, ali é difícil demais. Aquele povo ora,
Mas não tem como. É impressionante aquele povo orar. E aquele povo tem um conhecimento bíblico, aquele povo se envolve. Rapaz, eles estão acabando comigo naquela igreja. Mas, e você? Aonde você vai? Eu vou naquela igreja ali, ó. Ali é bom demais, ali eles fazem entrevista com a gente. Ali eles me dão a palavra, me dão ibope. Rapaz, você tem que ir lá comigo. É claro que isso é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade nisso aí. Só vamos derrotar o diabo com muito. Com muito. Se nós não tivermos uma vida de oração frequente, se não tivermos familiaridade com a Bíblia, eu mandei para vocês aí um texto do A.W. Tozer. Alguns eu sei que visualizaram, não sei quantos visualizaram, mas perguntaram para o A.W. Tozer, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E ele respondeu assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Se nós não nos dedicarmos a orar muito, a nos consagrar muito, a buscar muito o Senhor, irmãos, nós não vamos conseguir derrotar o diabo. Sabe por quê? O diabo não tem medo de culto bonito. Nossos cultos estão cada dia mais lindos. Louvado seja Deus. Olha que maravilha aqui na quarta-feira, não é? As quartas-feiras cada vez mais bem frequentadas. Eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. Sempre sonhei com esse momento na igreja e nós temos tido esse presente do Senhor. Domingo de manhã, escola dominical cheia, domingo à noite, culto cheio. Glória a Deus por isso. Mas Satanás não tem medo de igreja cheia. Não tem. Satanás não tem medo de louvor bonito. Me desculpe quem pensa o contrário, mas eu tenho dificuldade para entender esse negócio que Satanás quer atrapalhar o louvor da igreja. Me desculpa. Eu não vejo bem assim. Satanás não tem medo de louvor bonito, Satanás não tem medo de igreja cheia, Satanás não tem medo de crente que sabe versículo de cor, Satanás não tem medo de crente que dá aqui uma oferta volumosa no gasofilácio. O que afugenta, o que realmente faz Satanás fugir, é quando o que há em mim em relação a Deus é em grande quantidade. Oração, busca do conhecimento. Veja bem, tem gente que lê a Bíblia para saber a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia para conhecer Deus, é diferente, é ou não é? Não adianta você saber quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos, onde que é isso, onde que é aquilo, qual que é o maior versículo, qual que é o menor versículo, qual é o centro da Bíblia, quem escreveu isso, quem escreveu aquilo. Isso não amedronta o diabo. Quem lê a Bíblia para conhecer Deus, acaba sabendo a Bíblia. Mas quem lê a Bíblia apenas para saber a Bíblia, não conhece Deus, na maioria das vezes. Porque são coisas diferentes. Então, Satanás, ele não tem medo dessas coisas, não tem medo de tempo bonito, tempo suntuoso. Não é isso que ele ataca. Ele quer impedir que sejamos abundantes com Deus. Não é à toa que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, eu entendo, meus queridos irmãos, que nós nunca vamos derrotar o diabo com pouco. Nós só vamos derrotar com muito. Olha só essa frase. Veja só essa frase, a próxima, por favor. Um crente pode fazer mais em 4 horas depois de orar uma, do que em 5 horas sem orar nenhuma. Muito. Como é que tem sido sua vida de oração? Você tem orado? Você tem gastado tempo com Deus em oração? Você tem se derramado diante de Deus? Dou graças a Deus porque nós temos um ministério de oração na igreja, que a cada 15 dias tem vigília de oração, tem reloginho de oração. Eu sei que esse grupo está orando. Dia 13 de junho nós vamos ter uma vigília de oração na igreja, daqui a pouco eu vou falar disso. Nós temos que ter muita oração,
muita leitura da palavra, muita dedicação, muito compromisso, muito, senão a gente não derrota o diabo. Quando Josué subiu com 3.000, voltou envergonhado, mas quando subiu com 30.000, voltou vitorioso. Deus tem muito de mim? Quem tem mais de mim? Deus ou o diabo? Então é muito importante que nós aprendamos isso. Se nós não nos empenharmos e não realmente investirmos na nossa vida de oração, na nossa busca constante do Senhor, seremos presa fácil para o diabo. Eu aprendi uma última lição aqui que eu quero compartilhar com você. Preste atenção nisso aqui. Eu vou te explicar. A verdadeira vitória não está relacionada com aquilo que temos, mas quem nós temos. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque, eu já falei isso numa outra ocasião, existe um conceito errado de vitória hoje no coração do crente. Para muitos cristãos, vitória está diretamente relacionada com aquilo que você conquista. Então, vitorioso é aquele que conseguiu um excelente emprego, é aquele que conseguiu uma excelente casa, porque participou da campanha de oração na igreja. Vitória é aquele que recebeu um telefonema no meio da noite, não é uma empresa convidando-o para fazer uma entrevista no outro dia, e ele foi aprovado. Vitória. Você é um vitorioso, você é um vencedor. Muitos acham que vitória é andar num carro excelente, muitos acham que vitória é poder ter uma roupinha de grife. Isso é vitória. E o que mais me entristece é que esse é o conceito de vitória para muitos crentes. Muitos crentes entendem o seguinte: quanto mais eu tiver de Deus, mais vitorioso eu sou. Aí tem uma frase que eu tomei conhecimento de John Piper, e eu queria compartilhar com você essa frase, depois eu vou parafraseá-la. A frase diz assim: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque se tem alguém que sofreu como o apóstolo Paulo, só o apóstolo Paulo. Aí eu vou parafrasear. Se vitória, se vencer é trocar de carro todo ano, morar numa casa excelente, ter a saúde em dia, se vencer é ter roupinha nova toda semana, então como é que você me explica que muitos crentes andam de ônibus? Como é que você me explica que muitos crentes moram de aluguel? Como é que você me explica que muitos crentes sucumbem a enfermidades? Será que você seria capaz de dizer que eles são perdedores? Quer dizer, então, que porque eles não conseguiram aquela casa, ou não conseguiram aquele carro, ou infelizmente estão sobrevivendo com um salário mínimo, ou às vezes nem isso, vivem de bicos, ou às vezes o médico diz que estão enfermos, quer dizer, então, que eles são perdedores? Isso é o conceito de vitória que nós temos hoje? Israel venceu a batalha contra Ai, venceu. Israel, aquele dia, saiu vitorioso da batalha contra Ai. Glória a Deus por isso. Mas sabe qual foi a maior vitória de Israel? Não foi ter matado 12.000 moradores de Ai. Não foi ter tomado posse dos despojos de guerra e levado para casa. Não. A maior vitória do povo de Israel naquele dia foi ter Deus de volta. Sabe o que é ser vencedor? Ser vencedor é ter Deus.
Isso é vitória. Isso é vitória. É você levantar de manhã e você saber que alguém cuidou de você durante a noite. É você levantar de manhã e ir para a sua mesa tomar o seu café e você ter lá o seu café, o seu pão e a sua manteiga e você saber que o Senhor te deu. É você poder pegar o seu vale transporte. Aqui em Pará de Minas é vale transporte ou é aquele cartão? O cartão. Você pegar o seu cartão e poder ir para o seu ponto do ônibus, aí o ônibus para, você olha assim, que maravilha, lotado, não tem um lugarzinho para sentar, mas você sabe que você vai tomar aquele ônibus porque tem um trabalho te esperando. Entende? Aí você termina o seu expediente de trabalho e você se lembra que tem uma família te esperando. Aí você chega em casa e vai para o seu chuveiro, tomar o seu banho quentinho e saber que tem uma roupinha limpinha te esperando. Aí você troca a sua roupinha e vai para a mesa jantar e tem lá um prato de sopa te esperando. Isso é ser vencedor. Entende, irmão? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque tudo isso tem um Senhor por trás. É ou não é verdade? Tudo isso tem Deus por trás. Isso é ser vencedor. Não necessariamente vitória está relacionado com o número de dígitos que tem na sua conta no banco. John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, no início do século XX, ele falou assim: o homem mais miserável que existe é aquele que só tem dinheiro. É ou não é verdade? Eu quero te mostrar aqui agora, eu vou te mostrar aqui agora, não mostra ainda não, tá, Sabrina? Só um minutinho. Nós temos aqui, nós temos aqui alguns versículos. Eu quero te mostrar agora, antes de mostrar algumas gravuras, mas eu quero te mostrar alguns versículos que provam o que eu estou dizendo. Primeiro versículo, Salmo 124, 2-5. Olha só, eu vou provar biblicamente. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Salmo 124, versículos 2-5. Ou seja, se não fora o Senhor que estivesse conosco, teríamos sido derrotados. É o caso de Israel. Israel foi vencedor naquele dia, por quê? Não porque ele derrotou Ai, mas porque o Senhor voltou. Ele teve Deus de volta. O Senhor voltou a andar com o povo. Essa era a garantia de vitória de Israel. Olha só esse outro texto, de Êxodo 33, 15. Então lhe disse, Moisés é que está falando aqui, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Moisés tinha um exército inteiro à disposição dele, tinha um general treinado, um exército numeroso, com 600 mil soldados. Mas ele disse, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Porque a garantia de vitória de Israel não era a quantidade de soldados que Moisés tinha, mas era o Senhor. Entende? Veja só agora, a maior declaração de vitória da Bíblia. Vamos ver, maior declaração. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos
8, 31 a 39. Isso é ser vitorioso. Onde Paulo fala de riquezas aqui? Onde Paulo fala de posses aqui? Isso é ser vitorioso. Qual foi a maior vitória de Israel naquele dia, irmãos? Ter Deus de volta. Ter Deus andando com o povo. Qual é a maior vitória dessa igreja? É ter Deus conosco. Sabe quem é esse aí? Dr. Russell Shedd. Alguém já ouviu falar dele? Russell Shedd? Pastor Russell Shedd? Esse homem foi acometido de um câncer na próstata. Deu metástase. Sofrendo, mas sofrendo muito com câncer na próstata. Já nos seus últimos dias de vida, ele disse isso aí, olha, eu nunca tinha sofrido este sofrimento, câncer, até esses últimos meses. É uma experiência muito boa. Sinto-me desmamando do mundo. O sofrimento daqui é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. É normal para o crente sofrer. Estou muito feliz com esta experiência. Dá para imaginar o que é isso? Um homem morrendo de câncer falar isso, irmão? Não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha bens materiais. A única coisa que ele tinha, sua fé em Jesus. Tem outro, veja só esse outro. Esse homem também, um dos maiores pastores britânicos de todos os tempos. Eu tenho um livro dele, O Sermão da Montanha. Só o Sermão da Montanha, ele comentando o Sermão da Montanha, dessa grossura o livro. Quando eu dei o estudo de Sermão da Montanha aqui para os irmãos, eu pesquisei muito no livro dele. Ele também estava com câncer. E já nos últimos dias de vida, ele disse assim para a família dele: não orem por cura, não tentem me impedir de ir para a glória. Tem mais um. Esse aqui também eu acho que ninguém conhece. Isaltino Gomes Coelho Filho, alguém conhece? Um dos grandes pastores batistas do Brasil. Escritor de mais de 40 livros. Eu tenho livros dele. Eu vi esse homem pregar pessoalmente. Esse homem morreu. Me perdoe, eu não coloquei ali a data da morte dele, mas ele morreu em 2010. Ele disse o seguinte certa vez: cristãos maduros não temem a morte. Eles não a buscam, mas também não a temem. Quando ela chegar, serão promovidos. Irmãos amados, vencedor é aquele que tem Deus. É aquele que caminha com Deus. É aquele que pode ajoelhar e orar a Deus. É aquele que acorda com Deus, que almoça com Deus, que transcorre o dia com Deus, meditando em Deus, pensando em Deus, porque sabe que tem Deus. Se você não tem Deus, você é um fracassado. Você pode ter tudo, mas você é um fracassado. Porque caixão não tem gaveta. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Israel teve uma grande vitória aquele dia. Venceu os habitantes de Ai, caíram 12 mil. Ótimo, uma segunda chance, deu tudo certo dessa vez. Mas para mim, no meu entendimento, a maior conquista de Israel foi ter a aceitação de Deus, foi ter Deus novamente com eles. Sabe, irmãos, se nós tivermos isso, nada nos impedirá na nossa trajetória. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor realmente nos ajude a entender o verdadeiro valor das coisas. Fiquemos com aquilo que o Senhor nos ensina. Sejamos vencedores. Ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos ensinado tanto nessa noite. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos ensinando, nos instruindo, ajudando-nos, ó Deus, a amá-lo acima de tudo e de todos. Perdoe, Deus. Perdoe as vezes que confiamos mais em nós mesmos do que em Ti. Perdoe as vezes em que olhamos para os bens que temos e nos achamos superiores aos outros.
Perdoe o falso conceito que temos de vitória. Perdoe as vezes que nos deixamos levar, ó Deus, por essas ideias heréticas de que vencedor é aquele que tem coisas, porque não é verdade. Somos vencedores sim, porque temos o Senhor. Nos ajude, Deus, a valorizá-lo cada vez mais. Obrigado pelo seu amor por nós e por ter nos ensinado tantas lições nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.